Bom dia, pessoal. Estamos aqui, Pânfilo de Assunção, CBPAC, Unicuritiba e curso jurídico. Sim, segunda fase do AB, agora dia 15. R$25 o período todo. Pátio coberto, monitorado, com seguro e você leva a sua chave. Porém, se você entrar em contato comigo de forma antecipada, R$20. Vou deixar informações aqui embaixo e estou esperando vocês me ligarem. Venham! Vamos falar das ações do controle de constitucionalidade. É o grande foco não só para uma peça processual dessa nossa segunda fase, como questão prática também. Então, no controle de constitucionalidade, nós vimos que nós temos 4 grandes ações. A ADI, a ADC, a ADO e a ADPF. São as 4 ações que se dizem ações do controle concentrado, abstrato, objetivo. Por que é importante a gente revisar essas terminologias? Pelo perfil da prova. A prova pode, às vezes, no finalzinho da proposta da peça processual, ou lá nas questões práticas, nos perguntar qual ação do controle concentrado? Ou qual ação do controle abstrato, ou qual ação do controle objetivo. E aí a FGV estará falando de uma dessas 4 ações. Se diz concentrado, porque está concentrado no Supremo Tribunal Federal. É ele como guardião da Constituição da República, que vai apreciar e julgar essas 4 ações. Controle abstrato, por quê? Deixa eu só relembrando aqui que está no artigo 102 da Constituição. Se diz abstrato por quê? Porque nessas ações a gente não vai ficar descrevendo casos práticos. A gente vai só falar que aquela lei ou ato normativo está em consonância ou dissonante da Constituição. E objetivo, embora exista uma parte autora e existe uma parte ré, não existe realmente um pedido do autor contra o réu. Então, não é uma ação subjetiva em que os sujeitos do processo estão litigando. Então, por isso, são ações do controle objetivo. Essas ações aqui, elas têm algumas regras em comum. Exemplo, a legitimidade ativa. Então, só pode promover qualquer uma dessas demandas os legitimados do artigo 103 da Constituição. E que, como é uma prova com consulta, a gente não precisa saber de cor, né? Já vamos revisar daqui a pouquinho, inclusive, esses legitimados. Um outro aspecto comum a essas 4 ações é quanto à produção de efeitos. E muitos desses efeitos estão descritos na própria Constituição, como a gente também vai revisar daqui a pouquinho. Então, todos esses 2 pontos aqui são comuns às nossas 4 ações. Quando a gente fala dessas ações também, é importante a gente lembrar o seguinte: como se trata de um controle concentrado de constitucionalidade, qual é a avaliação que nós, profissionais, temos que sempre fazer frente a uma lei ou ato normativo? Frente a uma lei ou ato normativo, nós deveremos sempre verificar se aquela lei é constitucional ou inconstitucional no seu aspecto material. Ou seja, a matéria trazida, o conteúdo daquele artigo, está em conformidade com a Constituição da República ou não? Então, num exemplo exagerado, mas uma lei que permite o racismo, claro que ela é materialmente inconstitucional. O outro aspecto é sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade formal. Ou seja, a forma como aquela lei ou ato normativo foi criado obedece à Constituição? Então, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade formal, ela vai ser avaliada segundo 2 critérios. Eu devo verificar se foi observado o regular processo legislativo. Então, a gente vai lá na Constituição,
a partir do artigo 59, e a gente vai verificar se aquela lei preencheu todas as fases de forma correta para que ela fosse realmente criada. Não houve ofensa ao regular processo legislativo. Há outro aspecto da formalidade é se o ente federativo tinha competência para legislar sobre aquele tema. E aí a gente confere na Constituição a partir do artigo 18. Porque é a partir do artigo 18 que o texto constitucional verifica e determina a competência dos entes federativos. Então, nessas ações de controle, e eu ressalto, seja para proposta de peça, seja para questão prática, a gente deverá verificar esses dois aspectos da lei ou do ato normativo. Na ADI, ação direta de inconstitucionalidade, para a gente dizer que realmente ofendeu a Constituição, no seu aspecto material e ou formal. Na ADC, ação declaratória de constitucionalidade, para a gente dizer que existe constitucionalidade material e formal. Na ADO, para dizer que existe uma inconstitucionalidade por omissão, já que não foi criada aquela norma, aquela lei, para que pudesse ser efetivado o direito. E ainda na ADPF, para dizer que houve uma violação ao preceito fundamental. Em que sentido a violação ao preceito fundamental? Pela inconstitucionalidade material ou formal. Então, a gente acaba tendo que avaliar essas duas inconstitucionalidades ou constitucionalidades, esses dois aspectos, para as nossas ações do controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre ADI e ADC, a gente deve relembrar o seguinte: segundo o entendimento do STF, para que realmente seja possível ajuizar essas ações, precisa que aquela norma, aquele ato normativo, seja uma norma primária, ou seja, decorra diretamente da Constituição. Então, eu vou conferir lá o artigo 59 da Constituição. Lá está o rol das normas primárias que podem ser avaliadas sobre sua constitucionalidade ou não perante o Supremo. Então, lá está descrita as emendas constitucionais como atos normativos, as medidas provisórias, as leis, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, resolução, decreto, estão lá os atos normativos primários. Ainda precisa que seja uma lei ou ato normativo em vigor ou, no mínimo, em vacatio legis. Ou seja, precisa que essa lei ou ato normativo já exista no mundo jurídico. Não caberá ADI e ADC em face de lei revogada, porque daí ela já não existe mais no ordenamento jurídico, não caberá. E também não caberá de proposta de emenda constitucional ou de projeto de lei, porque eles ainda não existem. E aí, uma observação. Se a prova da FGV, e ela gosta de perguntar isso para nós, né? Se a prova da FGV falar que está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional ou um projeto de lei, mas que não está observando o regular processo legislativo, não cabe ações de controle de constitucionalidade, porque a norma não existe ainda. Não cabe. Mas o que cabe é mandado de segurança. Mas quem tem legitimidade para esse mandado de segurança? O parlamentar que participa do processo de formação dessas leis, dessa lei ou dessa proposta de emenda. Porque ele tem o direito público subjetivo ao regular trâmite do processo legislativo. Então, o que cabe é mandado de segurança pelo parlamentar. Legitimidade ativa do parlamentar. Para, então, esse controle de constitucionalidade antes da lei realmente existir. Ainda, nessa ADI ou DC, além de ser uma norma primária em vigor ou em vacatio legis, precisa ser posterior à Constituição.
Esses são os requisitos exigidos para a DI e ADC, que não estão expressamente, literalmente escritos nem no texto constitucional, nem na lei que disciplina DI e ADC. E por isso, então, a importância da nossa revisão. Mas vamos prosseguir agora com a nossa Constituição, para a gente ver as marcações estratégicas que a gente fez, para nos recordarmos de informações importantes sobre essas peças de controle de constitucionalidade. Vamos lá para o artigo 103. Então, quem pode mover uma dessas ações são esses legitimados do artigo 103. E aí você vai observar nas anotações que você fez, nas marcações que você fez, que nós não grifamos todos os legitimados. Veja que a gente grifou só alguns, né? A gente grifou lá no 103 o inciso 4, o inciso 5, o inciso 9. Por que a gente grifou só essas hipóteses? Porque esses são os chamados legitimados legitimados especiais. Quem são os legitimados especiais? São aqueles que precisarão demonstrar pertinência temática. Para poder promover a ação, eles precisarão demonstrar pertinência temática. E em que sentido o Supremo diz que significa pertinência temática? Significa que para eles poderem impugnar aquela lei ou ato normativo, discutir a constitucionalidade daquela lei ou ato normativo, precisa demonstrar que o conteúdo daquela lei tem pertinência com os direitos e valores e interesses daquele legitimado. Então, por exemplo, se for uma confederação sindical, que está lá no inciso 9º, para discutir uma inconstitucionalidade de uma lei, deve ser uma lei que afete essa categoria do sindicato. Então, ela vai demonstrar a pertinência temática. Ainda no inciso 9º, diz entidade de classe de âmbito nacional. Precisa, então, que essa associação nacional tenha como seu objetivo algo relacionado ao conteúdo daquela lei. Então, essa é a pertinência temática, pertinência quanto ao tema da lei, junto às finalidades e interesses desse legitimado. O inciso 4 e o inciso 5º, ao dizer que precisa demonstrar pertinência temática os governadores de estado e as mesas das casas legislativas estaduais e distritais, na verdade está querendo, em última ratio, né, defender o pacto federativo. Então, para que um governador do estado possa promover um pedido de inconstitucionalidade de outra lei, estadual, por exemplo, precisará demonstrar a pertinência temática. Por que ele está discutindo aquela lei de outro estado? Ah, porque fere seus interesses, fere alguma situação específica do seu estado. Então, ele terá demonstrado a pertinência temática. Uma outra coisa que nós fizemos de remissões, dentro ainda do artigo 103, foi a remissão ao artigo 2º da lei que disciplina a DI, ADC e ADO. E lá nesse artigo 2º, nós fizemos referência ao artigo 103 e 104 do CPC. Então, vamos dar uma olhadinha ali na lei 9868, no artigo 2º, que é a lei da ADI. Nesta lei, nós fizemos marcações no artigo 2º, remissões ao artigo 103 e 104 do CPC. Pois bem, nessas referências, nós conseguimos demonstrar qual entre esses legitimados precisará demonstrar a capacidade postulatória do seu advogado. Como assim? Traduzindo? Em regra, diz o Supremo que os legitimados à propositura da ADI, da ADC, da ADO, da DPF, eles não precisarão constituir advogado para juizar a ação. Podem constituir advogado? Podem, só não necessariamente precisarão. Exceto aqueles legitimados que nós fizemos a remissão ao 103 e ao 104. Quais são esses legitimados? O partido político com representação no Congresso Nacional. Então, é esse aqui, ó. Do artigo 2º, inciso 8º, e o inciso 9º, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados que precisarão necessariamente constituir advogado para juizar a ação.
Então isso significa que lá no tópico de legitimidade ativa, a gente não só vai descrever o artigo 103, mas também iremos falar se aquele legitimado é um legitimado universal, não precisa demonstrar pertinência temática, ou se é um legitimado especial, precisa demonstrar pertinência temática. E, por fim, se ele precisará constituir advogado, porque ele não detém capacidade postulatória. Então, essas remissões que a gente fez é para lembrar todas as informações sobre a legitimidade ativa que nós deveremos destacar na redação dessas ações do controle concentrado de constitucionalidade. Voltando lá para a nossa Constituição, a gente viu lá no artigo 102, parágrafo 2º, não pode deixar. Eu vejo aqui que já está bem no finalzinho mesmo. Que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Então, as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade têm efeito vinculante. E vincula quem? Todos os demais órgãos do Poder Judiciário, exceto o próprio Supremo pode mudar de ideia, como também todos os entes da administração pública, desde a administração pública municipal até a administração pública federal. Todos os entes da administração direta ou indireta. Então, tem o efeito vinculante, vincula. Só não vincula a função legiferante, a função de criar leis. Essa não vincula, porque seria permitir, então, o engessamento do direito e não pode, né? Então, se houver ofensa à decisão do Supremo em controle de constitucionalidade, essa que tem efeito vinculante, caberá o quê? Havendo ofensa a essa eficácia vinculante, caberá reclamação. Então, nós podemos, inclusive, acrescentar, embaixo do parágrafo 2º, o artigo 988 do CPC, que trata da reclamação, como um dos efeitos da ofensa ao efeito vinculante. Ainda nós podemos fazer referência, se a gente ainda não fez, né, ao artigo 27 da Lei 9868 de 99, que fala da modulação dos efeitos, que é possível, nas decisões do controle de constitucionalidade, ADI e ADC. Então, a regra é que, uma vez decretada a inconstitucionalidade daquela lei, aquela decisão retroage desde que a lei nasceu. Desde que a lei nasceu, ela é inconstitucional. Então, esse é o efeito que vai ex tunc, que vai retroagir. Mas é possível que o Supremo acabe determinando a modulação da produção dos seus efeitos? Sim, conforme diz o artigo 27 da Lei 9868. Então, sobre essas nossas ações, vale a pena a gente revisar o seguinte: quando que cabe a ADI? A ADI cabe nos termos do artigo 102, inciso 1º. Até vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando que cabe a ADI? Letra A, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual. Então, é uma lei ou ato normativo federal ou estadual que seja dissonante da Constituição. Já a ação declaratória de constitucionalidade vai ser uma lei ou ato normativo federal. Essa ADI e ADC estão disciplinadas pela Lei 9868. O que a Lei 9868 ainda acrescenta sobre o cabimento da ADC? Vamos dar uma olhadinha? Caberá ainda a ADC quando houver controvérsia judicial relevante. Nós já grifamos também a lei para destacar este quesito a mais. Ação declaratória de constitucionalidade. Então, significa, além de ser uma lei ou ato normativo federal, precisa ainda, na petição inicial da ADC, demonstrar a controvérsia judicial relevante. Ou seja,
precisa que a FGV tenha nos descrito que há uma divergência nos tribunais sobre a constitucionalidade ou não daquela lei. Mas lembrando que deve ser uma controvérsia judicial, não vai ser uma controvérsia doutrinária. Tem que ser uma controvérsia judicial relevante, para que realmente seja possível mover a ADC. Então, essa ADI e a ADC têm o seu cabimento, então, descrito no texto constitucional, aliada à lei que regulamenta a lei ADI e ADC. Então, com isso, a gente consegue lembrar que tudo que a gente precisa saber sobre o cabimento delas, né, o que a gente precisa para identificar na proposta da peça ou das questões, está ou na Constituição ou na lei que regulamenta essas ações, né? Agora, quando a gente fala da estrutura da peça, essa estrutura da peça da ADI e ADC, ela pode ser visualizada de que jeito? Ela pode ser visualizada assim, ó. Tanto a ADI quanto a ADC terão seu endereçamento ao presidente do STF. Nessa primeira folha, a gente vai identificar o nome das partes e do advogado, o nome da peça processual, se é ADI, se é ADC, e, por fim, a fundamentação legal daquela peça. Pode ser o artigo 102, inciso 1º, letra A. Então, num primeiro momento, a redação da nossa peça é identificar o juízo, as partes, o advogado, o nome da peça e a fundamentação legal. Depois, a nossa peça, pelos critérios de pontuação da FGV, deve abrir um tópico da legitimidade ativa, deve abrir um tópico da legitimidade passiva e deve abrir um tópico do ato normativo que nós estamos discutindo. Se for ADI, ação direta de inconstitucionalidade, é do ato normativo impugnado. Se for na ADC, ação declaratória de constitucionalidade, vai ser do ato normativo constitucional. Do ato normativo questionado. Depois, a gente vai abrir um tópico do direito. E dentro do direito, nós faremos 3 divisões. Cabimento, por que cabe a ADI? Por que cabe a ADC? Depois, a gente vai falar da inconstitucionalidade material, se houver, né? Porque a gente vai ter que ter avaliado isso. Inconstitucionalidade formal. A gente vai ter que avaliar se houve inconstitucionalidade ou não. Se é uma ADI, então, a gente vai chamar de inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. Se for uma ADC, a gente vai chamar de constitucionalidade material, constitucionalidade formal. Tanto na ADI quanto na ADC, a gente vai formular o pedido de medida cautelar. E nessas ações que são regulamentadas pela lei, né? Eu vou formular o pedido de medida cautelar. Vou, tanto na ADI quanto na ADC. E os requisitos para a concessão da medida cautelar são probabilidade do direito, também chamado de fumus boniuris, e perigo de dano, também chamado de periculum in mora. Eu vou falar, usando até essas expressões em latim, pelo perfil de pontuação da FGV, mas eu também vou usar aquelas frases que a FGV sempre exige no seu gabarito. Quais são as frases? A gente vai requerer a concessão da medida cautelar. Requerer a concessão da medida cautelar, demonstrado o quê? A patente inconstitucionalidade. Demonstrada nos fundamentos de mérito,
se for uma ADI. Então, patente inconstitucionalidade demonstrada nos fundamentos de mérito. E se for ADC, lá no tópico da medida cautelar, a gente vai dizer da patente constitucionalidade demonstrada nos fundamentos de mérito. Isso, então, é a gente explicando da probabilidade do direito, do fumus boniuris. E depois a gente vai dizer que existe o risco de dano, ou também chamado de perigo de dano, para dizer por que deve ser concedida essa medida cautelar na demanda. Aí aqui, risco de dano, perigo de dano, a gente vai trazer conforme o que o enunciado da FGV terá nos dito. A gente vai pôr isso no tópico da medida cautelar. Depois nós vamos abrir um tópico dos pedidos e requerimentos. Aqui a gente vai pedir sempre a concessão do pedido cautelar e a gente vai pedir a procedência do pedido para o fim de e especificar o que a gente deseja com esta ação. Além desses dois grandes pedidos, terão outros processuais que nós grifamos de amarelo na lei da DI e da DC. Então, é requisição de informações aos tribunais, por exemplo, sobre a aplicação daquela lei ou ato normativo. Então, os demais requisitos da intimação do Ministério Público estarão grifados na nossa lei que regulamenta a DI e a DC. Fora esses, como critérios de pontuação. Então, essa é a estrutura básica, tanto da DI quanto da ADC. Outras ações do controle concentrado vão ser a ADO. A ADO cabe quando? A ADO cabe em face de uma omissão inconstitucional. Então, na ADO, existe uma norma constitucional de eficácia limitada. Nós, inclusive, fizemos como recurso mnemônico a seguinte associação. Existe norma constitucional de eficácia contida e existe norma constitucional de eficácia limitada. Já vi a prova da FGV tentar nos confundir com esses conceitos na primeira fase, então pode ser que ela faça isso na segunda, né? Norma constitucional de eficácia limitada. O recurso mnemônico é a gente associar a seguinte ideia. Limitada. Precisa de lei para que a pessoa possa exercer aquele direito. Então, ela tem o direito conferido pela Constituição, mas ela não consegue exercer esse direito, porque falta uma lei. Então, essa norma constitucional é uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, a Constituição trouxe essa norma de eficácia limitada e a pessoa não consegue exercer esses direitos em razão da ausência da lei ou do ato normativo. Então, por isso a gente fala que na ADO existe uma omissão inconstitucional. Então, na ADO, que vai se promover diretamente no Supremo, vai dizer para o Supremo não é possível exercer tal direito, porque a Constituição, embora tenha dado esse direito, não houve uma lei para regulamentar o exercício desse direito. Então, as pessoas não estão conseguindo exercer esse direito, em razão de uma omissão inconstitucional. Então, eu vou mover essa ação. Mas vamos lembrar que a ADO é mais um exemplo de uma ação do controle abstrato. Objetivo. Essa é a grande diferença da ADO para o mandado de injunção. No mandado de injunção, a gente fala que existe uma omissão de uma norma que impede a concretização de direitos. Mas no mandado de injunção, o pedido é dirigido a concretizar esses direitos. Então, é pedir para o Poder Judiciário como uma orientação, uma forma de cumprir esses direitos. Já na ação da direta de inconstitucionalidade por omissão, o que nós iremos decretar é a mora legislativa.
mas não vai ser disciplinado pelo Supremo como vai ser exercido esse direito. Não, só se decreta essa omissão inconstitucional, certo? Então, essa é a nossa ADO. Daí tem também, por fim, a ADPF. A ADPF, ela é regulamentada por uma lei específica própria da ADPF, e na ADPF, que é a Lei 9882, a própria lei diz qual vai ser o cabimento da ADPF. Vamos lembrar que a ADPF é o soldado de reserva. A ADPF só cabe quando não for cabível ADI e ADC. Então, o grande critério, o grande foco da nossa segunda fase é a FGV trazer uma lei municipal. Então, eu quero exercer o controle de constitucionalidade de uma lei municipal diretamente no Supremo. Ah, então, só vai ser possível a ADPF, porque não cabe nem ADI, nem ADC de lei municipal. Também será possível questionar em ADPF uma lei revogada. Também será possível discutir uma norma secundária. Também é possível discutir uma norma anterior à Constituição. Então, quando não pode ADI nem ADC, caberá a ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando a gente pensa na estrutura da ADPF, essa primeira parte continua do mesmo jeito. Vai ter a identificação do juízo, a identificação das partes, são os mesmos legitimados, o nome da peça. E na fundamentação legal, a gente vai citar o artigo 102, parágrafo 1º. Lá que fala da ADPF. Vou abrir um tópico de legitimidade ativa, legitimidade passiva, do ato normativo, daí você troca, né? Em vez de ato normativo, você fala do preceito fundamental. Quando você for falar do direito, você vai falar do cabimento. E essa análise da constitucionalidade e inconstitucionalidade material e formal também pode ser feita na ADPF? Sim. É a inconstitucionalidade, é a violação ao preceito fundamental que nós iremos alegar. Então, essa violação ao preceito fundamental vai ser uma abordagem sobre a sua inconstitucionalidade. E a inconstitucionalidade pode ser desses dois aspectos, tanto material quanto formal. Também será possível a medida cautelar na ADPF e nos pedidos requerimentos, a gente também vai formular o pedido da concessão da medida cautelar e a procedência do pedido, além dos outros pedidos requerimentos processuais que foram devidamente marcados na lei da ADPF. E aí, então, para a gente concluir esse raciocínio do controle de constitucionalidade, vamos também relembrar que nós temos na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, a ação. Bom, nós temos o nosso ordenamento jurídico, Constituição estadual também. Então, os estados puderam elaborar suas constituições estaduais. E dentro do nosso princípio federativo e etc., as constituições estaduais tiveram normas que tiveram que reproduzir da Constituição da República, então tiveram normas de reprodução obrigatória, mas também vão ter outras normas da Constituição estadual que ela foi, cada estado, cada ente federativo, foi livre para disciplinar. Então existem as normas de reprodução obrigatória e as outras normas que o Estado mesmo criou dentro da sua Constituição estadual. Mas é uma Constituição. Essa Constituição estadual também vai ser objeto, as leis e atos normativos daquele Estado, também serão objeto de controle de constitucionalidade em face da Constituição estadual? Sim.
E aí a nossa Constituição diz que caberá a representação de inconstitucionalidade, que é a ADI estadual. Então, a representação de inconstitucionalidade, e há uma tendência da FGV usar essa expressão ao invés de ADI estadual, representação de inconstitucionalidade, ela vai ser promovida perante o órgão máximo da Justiça Estadual, que é o Tribunal de Justiça. Então, é uma ação de controle concentrado, abstrato e objetivo, mas do controle de constitucionalidade estadual. Então, vai ser promovida perante o Tribunal de Justiça, pelos legitimados que a Constituição Estadual irá definir. Então, ela vai ser apreciada e julgada. Então, vai avaliar a constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e até mesmo municipal. Verificar se aquela lei municipal está em consonância com a Constituição do Estado. E esse Tribunal de Justiça vai decidir, vai proferir um acórdão. E será a última decisão desse acórdão, caberá só embargos de declaração, só. Para sanar uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, só. Agora, essa é a regra, tá? Da decisão do Tribunal de Justiça na representação de inconstitucionalidade, caberá só embargos de declaração, mas não mais nenhum outro recurso. Por quê? Porque a última palavra na interpretação de lei estadual é do Tribunal de Justiça. A última palavra de interpretação da Constituição, da lei estadual, municipal e face da Constituição do Estado, é do Tribunal de Justiça. Agora, se aquela lei estadual ou municipal ferir uma norma da Constituição do Estado, que é de reprodução obrigatória da Constituição da República, na visão do Supremo, está, na verdade, ofendendo a Constituição da República. E a última palavra para falar sobre ofensa ou não à Constituição da República é do Supremo. Então, se for uma norma constitucional de reprodução obrigatória, é norma da Constituição da República. Desse acórdão, caberá recurso extraordinário. Diretamente, então, vai ser apreciado e julgado pelo Supremo Tribunal. Então, se ofender norma da Constituição da República, caberá recurso extraordinário. Certo? São as nossas ações do controle de constitucionalidade. Bom, vamos revisar o tema de recursos. Então, vamos lá. Para identificar, eventualmente, na parte final da redação de uma peça processual ou numa questão prática, qual que é o clique, qual que é a ideia, e pensando que a FGV quer que a gente responda que cabe recurso. A FGV pode simplesmente dizer qual é o recurso cabível, então ela falar literalmente que ela quer saber qual é o recurso, ou ela pode nos perguntar como nós faremos para impugnar aquela decisão judicial. Ah, então, como é que o advogado vai impugnar uma decisão judicial? Via recurso. Então, é nisso que a gente deve se pautar como primeiro passo para identificar que a resposta se trata de recurso. Então, de novo, o que a OAB-FGV pode nos apresentar? Ela pode dizer lá no finalzinho da redação da peça, interponha o recurso cabível. Pronto, a FGV já me disse que é um recurso. Eu vou poder, então, localizar o recurso cabível. Agora, talvez ela diga, daí isso tem mais perfil de questão, mas pode se aparecer na peça também, que ela nos pergunta como impugnar uma decisão judicial. Como impugnar uma decisão judicial? Advogado vai impugnar uma decisão judicial via recurso. Então, esse é o nosso primeiro ponto de partida. Segundo ponto, já que é recurso, como faremos para identificar o recurso cabível? E aí, para identificar o recurso, nós devemos fazer duas perguntas. A primeira é, qual é a decisão? E segundo, qual é o conteúdo desta decisão? Então,
De novo, qual é a decisão e qual é o conteúdo? Bem, é difícil, claro, a gente saber exatamente o que a FGV vai trazer para a nossa prova. Mas o que eu acho como, assim, uma dica importante pelo perfil da segunda fase da OAB? O perfil é a gente pensar assim, ó. Pode ser que a decisão e o conteúdo seja impugnável por meio do recurso ordinário. Então, quem sabe esse seja, então, o primeiro recurso que nós iremos verificar se encaixa na proposta que a FGV trouxe. Por quê? Porque o recurso ordinário, ele está especificado, o seu cabimento, no texto constitucional. Só pode recurso ordinário nas hipóteses descritas minuciosamente no texto constitucional. Então, o recurso ordinário, dado o perfil da nossa segunda fase, o recurso ordinário é a nossa primeira opção de consulta. Poxa, dentro daquele caso narrado pela FGV, eu vou verificar se cabe o recurso ordinário. O recurso ordinário, ele pode ser apresentado ou para o STF ou para o STJ. Esses são os dois tribunais para apreciar e julgar recurso ordinário. Então, isso significa que se a gente viu que é um recurso lá que eu devo apresentar como proposta de peça ou resposta de questão prática, vamos primeiro olhar se a hipótese do recurso ordinário. E aí, esse recurso ordinário, ele estará previsto ou no artigo 102, inciso 2, da Constituição, ou ele estará no artigo 105, inciso 2, da Constituição. A hipótese, para que seja cabível o recurso ordinário, vai ter que encaixar em uma dessas hipóteses do texto constitucional de competência do Supremo e do STJ. Vamos lembrar, inclusive, que quando a FGV perguntar para nós qual é a medida judicial cabível a ser apresentada no STF, puxa, essa medida tem que estar no artigo 102, porque a competência do Supremo é descrita exclusivamente no texto constitucional, no artigo 102. Se a prova da FGV perguntar para nós qual é a medida judicial cabível a ser apresentada perante o STJ, aí vai estar lá no artigo 105 obrigatoriamente, porque a competência do STJ também é definida exclusivamente no texto constitucional. Este recurso, que é o recurso ordinário, ele cabe ou para o Supremo ou para o STJ. Então, necessariamente, teria que estar descrito nos artigos que tratam da competência desses tribunais. Agora, de modo geral, quando que eu penso realmente no recurso ordinário? Como regra geral, de decisão denegatória e nos remédios constitucionais. Então, o primeiro clique, poxa, a maioria das hipóteses do recurso ordinário, maioria, não todas, mas a maioria das decisões serão decisões denegatórias, proferidas nos remédios constitucionais. Então, denegatória no mandado de segurança, denegatória do habeas corpus. Então, ações, mandado de injunção no habeas data, ações denegatórias. Mas só isso? Não. O que eu fiz aqui com vocês é só dar uma facilitada. Você desconfiar do recurso ordinário nesse cenário, mas você sempre, para ter certeza, você vai conferir se a hipótese trazida pela FGV encaixou em uma dessas hipóteses. Não encaixou, não é recurso ordinário. Entendemos? Então, tem que encaixar ali. Então, para identificar o recurso cabível, insisto, como perfil da nossa segunda fase constitucional, a gente primeiro verifica se cabe recurso ordinário. Qual é o outro grande recurso da nossa segunda fase? Recurso extraordinário. Então, cabe recurso extraordinário. O recurso extraordinário, ele é de competência para apreciar e julgar do STF. Então, significa que o recurso extraordinário está previsto no artigo 102 da Constituição, traz a competência do Supremo. No caso, o artigo 102, inciso 3º, e as respectivas alíneas da Constituição da República Federativa do Brasil.
Do recurso extraordinário, o que a gente deve relembrar? Que o cabimento do recurso extraordinário, vamos colocar aqui só recurso extraordinário, o cabimento dele é definido no texto constitucional, sim, mas ele tem alguns apontamentos importantes sobre o cabimento, né? Dentro da redação, inclusive, do recurso extraordinário, o cabimento ele é mais extenso. Por quê? Porque primeiro nós teremos que encaixar em uma das hipóteses das alíneas do inciso 3º. O que mais? Essa decisão do recurso extraordinário tem que ser um acórdão. Ou seja, não cabe de decisão monocrática. Tem que ser um acórdão. Acórdão, como a gente viu nas aulas, está lá no artigo 204 do CPC, é aquela decisão de colegiado. Tanto que quando o colegiado decide, por exemplo, 3 juízes, 3 ministros, eles acordam em dar provimento, negar provimento ao recurso. Como no português, eles falam acordam, que concordam, o CPC acabou então nomeando essa decisão de colegiado de acórdão, que vem do português acórdão. Pois bem, o acórdão vai ter que ter sido proferido, não cabe de decisão monocrática. E é o que o STF exige lá no recurso extraordinário, que é o chamado prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Traduzindo, eu preciso primeiro ter esgotado todos os recursos cabíveis no tribunal recorrido, antes de ir lá incomodar o STF no meu recurso extraordinário. Então, é o prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Por isso que não cabe de decisão monocrática. Lembrando que decisão monocrática é aquela decisão proferida por um membro do tribunal. Não cabe recurso extraordinário, porque da decisão monocrática cabe o agravo interno. Então, não cabe, porque dessa decisão cabe agravo interno nos moldes do artigo 1021 do CPC. Então, é por isso que não cabe de decisão monocrática, porque de decisão monocrática cabe agravo interno, ou seja, só depois do órgão colegiado julgar o meu agravo interno no acórdão é que eu terei sim o esgotamento das instâncias ordinárias. Para o recurso extraordinário ainda, eu preciso demonstrar que não estou buscando o reexame de provas. O Supremo diz que o recurso extraordinário deve avaliar a ofensa à Constituição, não para reapreciar as provas produzidas nos autos. O Supremo não está lá a cargo da parte, e sim como guardião da Constituição, evitar lesões ao texto constitucional. Então, não se presta a reexame de provas. Na redação do cabimento do recurso extraordinário, a gente deve dizer isso? Que não se presta ao reexame de provas? Sim, para demonstrar o cabimento efetivamente do recurso extraordinário. Outro requisito é o chamado pré-questionamento. Eu preciso demonstrar, na redação do meu recurso extraordinário, que aqueles artigos da Constituição que a gente entende violados, ofendidos, foram previamente questionados no tribunal recorrido. Então, o pré-questionamento, como o nome tenta apontar, é a gente demonstrar que aqueles artigos da Constituição efetivamente foram mencionados, citados no acórdão recorrido, mas o acórdão recorrido aplicou mal esses artigos. Por isso que a gente pode dizer que houve violação, ofensa a esses artigos. Então, por pré-questionamento, é a expressa referência no acórdão recorrido dos artigos da Constituição violados. Pré-questionamento. E o outro requisito para a demonstração do cabimento do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral.
O próprio texto constitucional diz: cabe ao recorrente, no recurso extraordinário, demonstrar a repercussão geral. Ou seja, o recorrente deve demonstrar ao Supremo que o Supremo, sim, deve avaliar o que está sendo discutido naquele processo, porque aquela discussão tem uma repercussão para a sociedade. Transcende os interesses das partes. Transcende, porque tem uma repercussão na sociedade. O texto constitucional prevê a demonstração, a exigência de demonstração da repercussão geral, e o CPC, no artigo 1029 e seguintes, vai explicar melhor o que vai ser essa repercussão geral. Então, olha só, de modo resumido, lá no nosso recurso extraordinário, o cabimento do recurso extraordinário deve demonstrar o quê? Qual das alíneas do inciso 3º do artigo 102 cabe aquele recurso extraordinário? Que houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, que não se presta para reexame de provas, que a matéria foi devidamente pré-questionada, é o chamado pré-questionamento, e que existe repercussão geral. O cabimento do recurso extraordinário, então, deve mencionar todos esses pontos, para que a gente consiga preencher todas as exigências que o próprio Supremo exige para o cabimento do recurso extraordinário. Então, vamos lá. Perfil da nossa segunda fase em recursos são os 2 recursos previstos no texto constitucional. O recurso ordinário, de competência ou do STF ou do STJ e apenas deles, ou o recurso extraordinário, de competência exclusiva do STF, que tem o seu cabimento na demonstração de todos esses requisitos aqui. Então, são os 2 grandes recursos. Agora, quais outros recursos o nosso edital diz que é possível cobrar na nossa segunda fase? O outro recurso é o agravo do instrumento. Agravo de instrumento cabe quando? Lembra? Qual é a decisão e qual é o conteúdo dessa decisão. O agravo do instrumento é disciplinado no CPC, no artigo 1015 e seguintes. Qual é a decisão? A decisão deve ser uma decisão interlocutória. E que vai ter qual conteúdo? Um conteúdo que a lei disse que cabe agravo do instrumento. Então, essa lei pode ser o CPC, e aí vai estar lá no 1015 do CPC, ou pode ser qualquer outra lei. Então, olha só, a lei do mandado de segurança diz assim: requerida a concessão liminar da segurança, o juiz vai poder deferir ou não, conceder ou não a ordem de segurança liminarmente. Dessa decisão caberá agravo do instrumento. Então, a lei do mandado de segurança diz: da decisão que conceder ou não a segurança liminarmente, caberá agravo do instrumento. Se é uma decisão concedida liminarmente, é uma decisão interlocutória. E a lei do mandado de segurança diz que cabe agravo do instrumento, deste conteúdo de decisão interlocutória. Agora, cá para nós, nem precisaria a lei do mandado de segurança prever essa hipótese. Por quê? Porque o artigo 1015, inciso 1º, diz que cabe agravo do instrumento de decisão interlocutória que aprecia pedido de tutela provisória. Gente, quando uma lei fala liminar, está, na verdade, falando do que tecnicamente é chamado de uma tutela provisória. Então, já pelo próprio CPC, caberia agravo do instrumento. Então, lá na lei da ação popular, vai ser requerida na petição inicial
a suspensão liminar do ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, etc. Então, se for dada essa ordem de suspensão no início do processo, no limiar do processo, ou seja, liminarmente, a suspensão liminar desse ato lesivo é uma decisão interlocutória que aprecia uma tutela provisória. Cabe agravo do instrumento. Então, o agravo do instrumento tem como perfil para a nossa segunda fase essa decisão interlocutória que versar sobre liminar, que versar sobre tutela provisória. O outro recurso é a apelação. A apelação disciplinada no CPC do artigo 1009 e seguintes. A apelação cabe quando? Qual é a decisão e qual é o conteúdo? Cabe de sentença. A sentença é quando o juiz, na primeira instância, esgota a sua função. Já apreciou todos os pedidos que foram formulados a ele. Então, ele já esgotou a sua função de conhecer o caso. Já apreciou tudo que lhe foi submetido a julgamento. Então, acabou a função dele nessa fase de cognição, nessa fase cognitiva. Ele vai proferir a sentença. Dessa sentença, a regra é que não interessa o conteúdo, então, a regra é que vai ser de qualquer conteúdo, caberá apelação. Então foi proferida uma sentença na ação popular que julgou improcedente o pedido da ação popular. Dessa sentença caberá apelação. Foi indeferida, né? Não foi concedida a segurança na sentença. Então foi movido o mandado de segurança e o juiz profere uma sentença dizendo não foi concedida a segurança. O impetrante, a parte autora, o impetrante, pode então pedir, apresentar apelação, porque da sentença no mandado de segurança também caberá apelação. Então, a gente diz da sentença, por isso que eu preciso identificar qual é o pronunciamento judicial, se for uma sentença, em regra, independentemente de qualquer conteúdo, caberá apelação. Como a gente viu na aula, a gente diz a regra, qualquer conteúdo, né? Mas tem duas exceções com o perfil da nossa segunda fase. A primeira exceção é assim, ó. Se for proferida uma sentença nas causas envolvendo Estado estrangeiro ou organismo internacional, contra pessoa física domiciliada no Brasil ou município. Esta demanda, que corre na Justiça Federal, vai ser proferida a sentença. Só que o texto constitucional diz que desta sentença caberá o recurso ordinário para o STJ. Então, veja, é uma sentença que não está sujeita à apelação, e sim ao nome do recurso, recurso ordinário. A estrutura do recurso ordinário é igual da apelação, a gente já vai inclusive revisar daqui a pouquinho. A estrutura dos recursos é igual, mas o cabimento é específico, né? Da sentença que disciplinar esse conteúdo, caberá o recurso ordinário. Então, o RO, recurso ordinário. E qual outra exceção, com foco da nossa prova? Sentença no juizado especial. Se for proferida uma sentença no juizado especial, cabe o chamado recurso inominado, que é um recurso previsto lá na lei do juizado especial e que tem como particularidade o prazo de 10 dias, né? Disciplinado lá pela lei do juizado especial. Então, essas são as exceções. No restante, se é uma sentença, caberá a apelação. Exceto, com foco na nossa prova mesmo, o mais importante é esse aqui, né? Mas exceto essas duas hipóteses. Qual outro recurso a gente pode pensar na nossa segunda fase? A gente pode pensar no recurso agravo interno. Então, o que é o agravo interno?
qual é a decisão, qual é o conteúdo, né? O agravo interno está lá no artigo 1021 do CPC, e ele cabe quando? Quando for proferida uma decisão monocrática. Decisão monocrática é a decisão proferida por um membro do tribunal. Então, foi proferida uma decisão pelo relator no tribunal. Uma pessoa só é uma decisão monocrática. Dessa decisão monocrática, caberá o agravo interno. Qualquer que seja o conteúdo, em regra, qualquer que seja o conteúdo. Porque eu vou dizer a vocês, a exceção, né, por isso que eu coloquei aqui, ó, em regra, qualquer conteúdo dessa decisão monocrática. Por quê? Porque a exceção não é perfil da nossa segunda fase constitucional, e sim perfil de outras segundas fases. Então, dessa decisão monocrática de qualquer conteúdo, caberá o agravo interno. Por que ele se chama agravo interno? Porque eu dei o exemplo assim, ó, foi proferida uma decisão monocrática por um relator. O agravo interno tem por objetivo levar esse caso ao colegiado que esse relator pertence. Então, hipoteticamente, esse relator, ele é membro da primeira turma. Então, eu vou, com agravo interno, levar esse caso para o colegiado da primeira turma que esse relator pertence. Então, por isso ele se chama interno, porque o recurso continua onde ele está. Ele já estava na primeira turma, só que antes sendo apreciado só pelo relator. E com o agravo interno, a gente provoca a análise do caso ao colegiado que esse relator pertence. Então, por isso, agravo interno. Quando que a gente vê esse agravo interno, talvez, numa segunda fase constitucional? Quando nós estudamos as ações do controle concentrado, ADI, ADO, ADC, ADPF, nós vimos que é possível que o relator profira decisões liminarmente. O relator profira decisões no início do processo. Se é relator, então a sua decisão, ele tomou sozinho, é uma decisão monocrática. Dessa decisão cabe agravo interno. Então, quando a gente olha esse cenário, esse é o ponto de contato do agravo interno para a nossa segunda fase constitucional. Então, esses são os grandes recursos. Recurso ordinário, recurso extraordinário, disparados principais para a nossa prova. Aí vem acompanhados do agravo do instrumento, da apelação e do agravo interno, perfil da nossa prova. Agora, não importa qual recurso se trata, nós temos um modelo de redação que, exceto para o agravo do instrumento, aplica para todos os outros recursos. Então, para todos os outros recursos, existe um modelo padrão. O agravo do instrumento só tem uma pequena adaptação, só isso. E nós trabalhamos durante as aulas, várias vezes, né, a estrutura desse nosso padrão de redação de recurso. Então, essa estrutura, vou dizer a vocês, não é para que a gente tenha medo da estrutura do recurso. Identificamos o recurso cabível. Identificamos o recurso cabível, nós vamos relembrar a estrutura desses recursos. Então, olha só, os recursos vão ter 2 endereçamentos. Como recurso visual, a gente faz esses quadrinhos, né? O primeiro endereçamento é ao juízo recorrido. Ou seja, nós iremos endereçar esse recurso para aquele juiz ou tribunal que proferiu a decisão. Que proferiu a decisão que nós estamos recorrendo. Ou seja, em regra, o juiz que proferiu a decisão ou o colegiado que proferiu a decisão vai saber que a gente recorreu da decisão deles. Então, o endereçamento inicial é ao juízo recorrido. O outro endereçamento, que a gente está agora revisando, falei para vocês que tem 2 endereçamentos, o outro é ao juízo que irá julgar o caso. Então, esses são os 2 endereçamentos. O que deve ter na folha de rosto? Deve ter o nome das partes envolvidas.
deve ter o nome do recurso. Nome das partes e, claro, nome, a menção ao advogado. O nome do recurso. E o quê? 3 grandes pedidos, que no nosso macete a gente colocou como PCR. O primeiro P é de preparo. Então, assim como existem as custas para ajuizar uma ação, também existirão custas para interpor um recurso. Agora, existem hipóteses em que não haverá esse pagamento de preparo, não haverá o pagamento de custas. Beneficiário da gratuidade da justiça. Se quem estiver recorrendo é a advocacia pública, pensando aqui no nosso perfil da segunda fase constitucional, aí não haverá o preparo. Mas nas demais hipóteses, haverá preparo, pagamento de custas. O outro C é intimação para contra-razões. Então, se nós estamos apresentando as razões de recurso, a outra parte será intimada para apresentar as contra-razões de recurso. E a remessa. Então, estou pedindo ao juízo recorrido que faça a remessa desse recurso, desse processo, para o juízo que irá julgar essa demanda. Então, a nossa primeira folha é de PCR, preparo, contra-razões e remessa. Como é uma folha de rosto, a gente vai concluir colocando o local, 3 pontinhos, a data, advogado, OAB. Com relação à data, nunca caiu na segunda fase constitucional, mas também faz bastante tempo que não cai recurso como peça processual da segunda fase. A última vez que caiu foi no 30º exame de ordem. Então, veja, faz tempo, né? Como peça processual cair recurso. Então, naquela época, a FGV não tinha tantos quesitos de correção como ela tem hoje em dia. Nas outras segundas fases, quando cai recurso, a FGV nos dá elementos para contar o prazo daquele recurso. Nós vimos que o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, diz que a regra geral dos recursos é que eles devem ser apresentados em 15 dias. O artigo 219 do CPC diz que eles serão contados em dias úteis. O artigo 224 do CPC diz que eu devo desconsiderar o dia que eu fui intimado para começar a contar no próximo dia útil e contarei 15 dias úteis. No 15º dia, esse é o dia que eu deverei protocolar o recurso. Essa é a data da tempestividade desse nosso recurso. Então, vimos na sala de aula, trabalhamos inclusive exercícios práticos para contar esse prazo. Esse prazo vai ser em 15 dias úteis. Agora, quais são as observações sobre o prazo? No caso dos embargos de declaração destinados a sanar uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o CPC diz que o prazo é de 5 dias contados em dias úteis. Qual outra observação? Existem alguns entes com prazo em dobro para se manifestar nos autos. Então, também terão prazo em dobro para recorrer? Sim. A advocacia pública é um grande foco da prova. Se for exercício de uma advocacia pública, então o prazo também será em dobro para recorrer, certo? Então, nesse ponto, se nós tivermos, a FGV nos deu elementos para contar o prazo, nós deveremos indicar aqui a data limite do prazo, já na folha de rosto da nossa peça. Aqui, ó, nas razões de recurso propriamente ditas. Número 1, fatos. E na parte dos fatos nós seremos bem objetivos, né? Só dizendo que se trata de tal recurso em face de tal decisão. Sem a gente escrever muito na parte dos fatos, porque não precisa, não pontua. Nós somos obrigados a falar dos fatos quando a gente for lá na parte do direito. Afinal de contas, um recurso é destinado a atacar uma decisão. Então, na parte dos fatos, a gente pode ser bem sucinto, 2 parágrafos, só para dizer, trata-se do recurso em face de tal decisão, e termina. No entanto, não há como se conformar com essa decisão, razão pela qual apresenta o presente recurso. Pronto. Tópico 2, tempestividade.
o que eu vou pedir a vocês? Que abram o tópico de tempestividade para citar esses artigos aqui, ainda que a FGV não nos tenha dado elementos para contar o prazo. Porque é exemplo do que está acontecendo nas outras segundas fases. E, gente, quando eu falo isso, não é só de civil, não. É civil, trabalho, penal, empresarial. O que temos visto nas outras segundas fases é que ela tem cobrado esse quesito de tempestividade. Então, vamos colocar aqui para nós. Insisto, a última vez que caiu recursos foi no 30º exame de ordem. Faz tempo, né? A prova da FGV agora é muito mais exigente nos quesitos apontados na peça processual. Então, nós vamos abrir um tópico, ainda que seja para dizer só que é tempestivo o recurso. Já que a FGV não nos deu elementos para contar o prazo, a gente vai dizer, é tempestivo o recurso porque observado determinado prazo da lei. Depois virá o que a gente chama de, na parte do direito, né? Que a gente vai subdividir em 3 tópicos. O primeiro tópico vai ser do cabimento. Então, no cabimento, nós vamos descrever por que cabe tal recurso, que é o raciocínio que a gente fez ao identificar a peça processual. A gente já teve que saber qual era o recurso cabível. Então, a gente vai colocar aqui o cabimento. Depois, nós vamos trazer das razões de reforma. Aí, aqui sim, é o ataque à decisão. Então, como é que eu vou atacar a decisão? Primeiro, eu vou mencionar a decisão. Então, trata-se de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Alfa que... Aí você vai dizer uma parte do acórdão. Então, vamos imaginar o seguinte. O acórdão, ou a decisão recorrida de modo geral, ela não acatou o que a gente está buscando em juízo, por isso, por isso e por isso. Traz 3 fundamentos. Então, a decisão se baseou em 3 argumentos para afastar o que a gente buscava naquele processo. Então, o que você vai fazer? Você vai citar o primeiro dos fundamentos. Você citou, o acórdão negou o provimento ao recurso da parte recorrente sob o fundamento de quê? Você vai citar o primeiro fundamento. Aí você vai dizer, no entanto, não assiste razão no acórdão. Aí você vai dizer por que está errado o acórdão nesse fundamento. Pronto. Atacou, porrada na decisão com relação ao primeiro fundamento. Depois você vai abrir um outro tópico para dizer, o acórdão ou a decisão ainda negou o provimento ao recurso sob tal ou fundamento. Novamente, não assiste razão no acórdão. E aí você diz por que não existe razão. Depois você vai lá, finalmente, né, no meu exemplo aqui hipotético, no terceiro fundamento. Por fim, o acórdão ainda fundamentou dizendo isso. No entanto, está equivocado o acórdão. E aí você vai dizer por que está equivocado. Então, para cada fundamento que a decisão trouxe, você vai atacar cada um desses fundamentos nas razões de reforma. Aqui é a tese processual mesmo do seu recurso. É aqui que nós deveremos caprichar. Nós estaremos atacando a decisão, porrada na decisão. Eventualmente, pode ter outro tópico, das razões de invalidação. Com perfil na nossa segunda fase constitucional, essa invalidação pode ser porque faltou fundamentação, que é o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que toda decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade. Então, essa daqui depende do caso prático que a FGV vai trazer, tá? Cabimento e razões de reforma tem sempre nos recursos. Agora, razões de validação depende do caso. Então, se for o caso. Mas eu vou pedir para vocês o seguinte. Você desconfia que houve falta de fundamentação, põe esse tópico. Por quê? Porque na pior das hipóteses, você só não vai pontuar. Mas imagina que você desconfiou que tinha falta de fundamentação, não mencionou, e aí você deixa de pontuar nesse quesito? Então, antes de escrever e acabar só deixando de pontuar, do que não escrever e perder pontos, né? Então, razões de reforma. Depois, abrir o tópico do efeito suspensivo. Como a gente viu nas aulas, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo.
Então, se não tem, é possível requerer. Então, o caput do 995 diz, em regra, o recurso não impede o cumprimento da decisão recorrida, ou seja, não é porque eu apresentei recurso que aquela decisão judicial não possa ser cumprida na vida real, ou seja, não tem efeito suspensivo. Mas, nos termos do parágrafo único do artigo 995, é possível pedir o efeito suspensivo. Então, a gente pode pedir o efeito suspensivo àquele recurso. E, por fim, na nossa estrutura de redação, vai ficar um pouco estranho aqui, né? Mas só para a gente poder visualizar. Vai ser o tópico 5, que a gente chama de pedidos e requerimentos. Quais 3 pedidos a gente vai formular sempre nos recursos? Que o recurso seja admitido, porque presente seus requisitos de admissibilidade, né? Admitido. Provido, que é o tribunal acolher o que a gente apresentou de recurso. E ainda o que a gente vai chamar de nova decisão. O que é a nova decisão? Aí depende do caso. A gente quer que seja reformado o acórdão para tal coisa. Para que viabilize o direito de reunião, para que a parte possa exercer esse direito de reunião. Eu não sei, depende do caso. Mas isso é que a gente traz como ideia de nova decisão. Isso nós vamos pedir sempre em todos os recursos? Sim. Para que ele seja admitido, para que ele seja provido e para que, com o provimento do recurso, seja reformada a decisão ou invalidada a decisão para o fim de. Eu vou dizer para que eu quero. É o que a gente chama de nova decisão. De novo, insisto, isso tem em todos os recursos. Eventualmente, pode ter mais coisas, como, por exemplo, a concessão do efeito suspensivo. Eu vou pôr aqui nos pedidos também. Há uma tendência do nosso recurso, se cair como peça processual, a gente pedir o efeito suspensivo, então a gente pode colocar aqui. Pode ser também que a gente peça a condenação da outra parte, o recorrido, no pagamento de custas e honorários, pode aparecer também, e eventualmente até mesmo a intimação do Ministério Público, quando for o caso da sua intervenção. Então, esses outros pedidos podem aparecer ou não, dependendo daquele caso que a FGV trouxe para nós. Mas esses aqui, tem sempre. Então, essa é a estrutura do recurso. Será que a gente consegue enquadrar numa visualização geral desses recursos? Essa é a redação dos recursos. Ou seja, é a redação base para o recurso ordinário, para o recurso extraordinário, para o agravo interno, para a apelação, para os recursos, né? E o agravo do instrumento? Ele só tem um detalhe. O agravo do instrumento é o único recurso que não é apresentado perante o juízo recorrido. Então, significa que esse recurso não vai ter o que a gente chama de folha de rosto. Então, o que muda para o agravo do instrumento? O agravo do instrumento, e você não precisa saber de cabeça, porque, na verdade, está lá nos artigos do agravo do instrumento. Lá no artigo 1016, que disciplina agravo do instrumento, ele diz: o agravo será dirigido diretamente ao tribunal. Então, você vai colocar aqui o presidente do tribunal, que terá competência naquele caso. E como não tem folha de rosto, não tem isso aqui. Vou identificar as partes dos advogados, vou pôr o nome do recurso. E todos esses pedidos aqui, ó, que eu colocava na folha de rosto, vão continuar tendo, mas eu vou jogar para cá. Então, o PCR vem aqui para o final. Então, eu vou pedir a juntada da guia de preparo, salvo as hipóteses de isenção legal, a intimação para contrarrazões e a remessa no sentido de julgar o tribunal esse recurso que eu apresentei. Então, é só isso. É só isso que muda na petição do agravo do instrumento. O restante continua tudo igual. Então, esses são os recursos possíveis e a nossa revisão no tema de recursos.
Vamos agora avançar para a nossa última parte da nossa revisão, para tratar das ações constitucionais, também chamadas de remédios constitucionais, que estão previstos no artigo 5º da nossa Constituição da República. Então, muitas vezes a FGV vai se referir a essas ações como remédios constitucionais, outras vezes simplesmente como ações constitucionais. Só vamos lembrar que, pelo nome ações constitucionais, vamos compreender todas as ações previstas dentro do texto constitucional. Agora, os remédios constitucionais estão especificamente ali no artigo 5º da nossa Constituição. E o cabimento dessas ações está no artigo 5º. Então, vamos lembrar que nós temos a consulta à Constituição na hora da nossa prova. Então, por mais que você já saiba até de cabeça o cabimento dessas ações, vai valer a pena você abrir o artigo 5º e olhar a redação de cada uma das hipóteses de cabimento daquelas ações para ter certeza de que você está acertando na medida cabível, na peça processual cabível. Então, olha só, acompanha lá com a sua Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 68, nós temos o habeas corpus. O habeas corpus é uma ação constitucional penal. E cá para nós, como proposta de peça processual, não tem o perfil para a nossa segunda fase constitucional, porque embora seja uma ação constitucional, ela envolve o direito penal, principalmente, né? Então, inclusive os requisitos do habeas corpus estão previstos no Código de Processo Penal. Então, a gente não consegue pensar muito bem para uma peça processual da nossa segunda fase, tem mais cara de questão prática. Então, por exemplo, a convocação para comparecer a uma CPI sob pena de prisão. Ou, se for lá na CPI e se recusar a depor, prisão. Então, muitas vezes, nesse direito nosso constitucional, a gente pode pensar no habeas corpus como para evitar, habeas corpus preventivo, de uma decretação de uma prisão ilegal. Então, o habeas corpus pode ser questão prática, talvez peça processual, mas não muita tendência, né? E qual é o cabimento do habeas corpus? O cabimento é a proteção do nosso direito de locomoção, ir e vir e permanecer. Então, olha lá o que vai dizer o habeas corpus. Na Constituição, inciso 68, inciso 68, perdão. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, ou seja, ou vai ser o habeas corpus repressivo, também chamado de liberatório, ou vai ser o habeas corpus preventivo, quando houver apenas uma ameaça de sofrer. Violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por uma ilegalidade ou abuso de poder. No habeas corpus, também é usual a gente usar impetrar, né? A terminologia impetrar o habeas corpus, e a pessoa que move o habeas corpus não é necessariamente a pessoa que busca ser beneficiada pelo habeas corpus. Tanto que o habeas corpus pode ser impetrado, inclusive, por pessoa jurídica. Mas, inclusive, agora, se for por pessoa jurídica, tem que ser para benefício de uma pessoa física, já que o direito de ir e vir é próprio, inerente às pessoas físicas e não à pessoa jurídica. Então, é preciso destacar no habeas corpus a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, que é a autoridade coatora, e ainda o paciente, a pessoa que vai se beneficiar com essa ordem de habeas corpus. Então, tutela o direito de locomoção. Esse é o habeas corpus. Próxima medida, remédio processual, é a do inciso 69, que diz: conceder-se-á mandado de segurança. Esse mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. E o que é o direito líquido e certo? É aquele que já tem prova pré-constituída. Então, vamos lembrar que quando a FGV quer que a gente responda lá, mandado de segurança na questão prática ou na peça processual, ela diz, ela acentua que já existem as provas já produzidas. Já existe prova pré-constituída suficiente. Por quê? O mandado de segurança não permite instrução probatória. Dito de outro jeito, se eu tenho que produzir provas em juízo, eu não posso mover o mandado de segurança. Eu posso mover uma outra ação, mas não o mandado de segurança. Então, é isso que significa no texto constitucional quando diz direito líquido e certo. É o direito que já está comprovado de plano. Já existe prova documental suficiente. Muitas vezes também a FGV se refere a essa ação, mandado de segurança, como a medida judicial célere. Então, apresente a medida judicial célere para proteger aquele direito lá envolvido, ou seja, para proteger esse direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Por quê?
Porque o habeas corpus vai tutelar o direito de locomoção. Então, se é para tutelar e proteger o direito de locomoção, não é mandado de segurança. Habeas data é para tutelar o nosso direito a ter informações sobre nossa pessoa em cadastros públicos. Então, eu não vou usar mandado de segurança, vou usar o habeas data. Agora, quando não for cabível habeas corpus e habeas data, eu posso pensar no mandado de segurança como remédio processual para tutelar o meu direito. Daí prossegue a Constituição. Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, nosso mandado de segurança individual. Agora, também existe o mandado de segurança coletivo. Esse mandado de segurança coletivo, ele só vai poder ser impetrado nas hipóteses em que a lei, então, confere a legitimidade ativa para determinados entes ajuizarem uma ação em defesa da coletividade. Está no texto constitucional, está na lei do mandado de segurança, quem tem a legitimidade ativa para o mandado de segurança coletivo. É o partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, ter pelo menos um deputado ou um senador eleito. Organização sindical, entidade de classe ou até mesmo uma associação, desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e vai estar na defesa dos interesses dos seus membros ou dos seus associados. Esse não é o cabimento do mandado de segurança. Mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora. Então, a Constituição criou um direito. Na classificação que a FGV usa também na sua prova, é norma constitucional de eficácia limitada. Limitada. Precisa de lei para que eu possa exercer esse direito. A Constituição fez previsão desse direito, mas eu preciso de lei, eficácia limitada, para que eu possa realmente concretizar o exercício desse direito. Poxa, existe uma mora na produção dessa lei. Eu não consigo exercer esse direito. Então, eu vou mover o mandado de injunção. Então, frente a uma norma constitucional de eficácia limitada, em que não houve essa norma regulamentadora, está tornando inviável o exercício desses meus direitos e liberdades conferidos pela Constituição, inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Relembrando que a gente também falou na nossa revisão, qual a diferença do mandado de injunção para a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão? Que na ADO, nós estamos numa ação do controle objetivo, abstrato. Então, na ADO, o objetivo é apenas decretar ao Poder Legislativo, por exemplo, a mora legislativa, mas não vai concretizar efetivamente como vai ser exercido esse direito. Já no mandado de injunção, que é uma ação sim subjetiva, quem move a ação está sim buscando a concretização daquele direito. A sentença no mandado de injunção é para que o Poder Judiciário vá nos orientar como exercer esse direito, dada a ausência de norma regulamentadora. Então, o mandado de injunção é mais concreto. Habeas data. Dá-me os dados, né? As informações que você tem sobre mim. Habeas data. Então, diz lá a nossa Constituição, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, eu posso ajuizar habeas data para informações sobre a minha pessoa. É uma ação personalíssima. Constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, precisa que seja um banco de dados de caráter público. Não vai caber habeas data para banco de dados de caráter privado. Então, dentro de uma empresa, banco de dados de caráter privado, não cabe habeas data. A Constituição diz para o conhecimento de informações ou para a retificação, correção daquelas informações, daqueles dados. Já a lei do habeas data amplia, para também permitir no habeas data que eu coloque algumas anotações em informações que existem sobre a minha pessoa, mas eu quero fazer algumas considerações, algumas anotações. Então, a lei do habeas data amplia a hipótese de cabimento do habeas data. A outra ação, ação popular. Quem pode promover ação popular? É só o cidadão. Quem é o cidadão? É o eleitor. Então, olha só, é possível que a pessoa se torne eleitora a partir dos 16 anos. Essa pessoa é eleitora, está no gozo dos seus direitos políticos. Ela pode ajuizar ação popular? Pode. Então, se a prova da FGV disser para nós,
eleitor que votou no senador. Se ele votou no senador, ele é um cidadão, ele é eleitor, né? Então, até me perdoe, mas quando a OAB falou, ela disse assim, fulano que votou no senador. Não disse literalmente a FGV que ele era eleitor, mas não precisa, né? Se ele votou no senador, ele é eleitor. Então, pode ser que a FGV diga, fulano votou em Beltrano. Daí você já sabe que ele é, então, eleitor, ele pode mover ação popular. Ou, às vezes, a prova diz que ele é um parlamentar. Ele é um político que foi, então, por exemplo, ele é um deputado, ele é um senador, ele é um vereador. Se ele foi eleito, ele também ele é eleitor também, né? Para que eu seja eleito, eu preciso também ser eleitor. Então, se ele foi eleito, ele é um eleitor, ele é um cidadão, ele goza dos seus direitos políticos. Ele pode mover a ação popular. Então, esse é o primeiro ponto para que seja ação popular. Nosso cliente é um eleitor, um cidadão. E ele vai proteger que direitos na ação popular? Direitos relacionados ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Esse vai ser os direitos que ele irá proteger. Na ação civil pública, que já caiu uma vez, né, na nossa peça processual da segunda fase. Na ação civil pública também vai se proteger esses mesmos direitos? Direito ao meio ambiente, patrimônio público, patrimônio cultural, todos. Até mais outros direitos? Sim. Então, como que eu vou saber que cabe a ação civil pública? A gente tem que ver quem quer promover essa demanda. Enquanto na ação popular ela é exclusiva para o cidadão, já a ação civil pública, como regulamenta a própria lei da ação civil pública, os legitimados são outros, né? Quem pode ser, então, dentro do nosso perfil lá da segunda fase, o nosso cliente para uma ação civil pública? Uma associação, né? Tem esse perfil. Mas ó, vamos lembrar o seguinte, se a prova da FGV nos disser que a gente quer proteger direito ao meio ambiente, patrimônio, tudo aqui, ó, conforme está na própria lei, ó, acompanhando aqui, ó, direito ao meio ambiente, que é foco da prova, direito ao meio ambiente, proteção ao patrimônio público, proteção das minorias e outros todos, né? A qualquer outro interesse difuso ou coletivo, eu tenho que verificar quem é o cliente, quem vai ajuizar a ação. Por quê? Porque os legitimados para a ação civil pública estão no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Então, vai ter que encaixar em um desses legitimados para que realmente seja cabível a nossa ação civil pública. Vamos lembrar ainda que na redação dessas peças processuais, vai ter a parte introdutória em que identifica o juízo, as partes, o advogado, o nome da peça e o artigo que fundamenta a peça. E depois, vai ter fatos, direito e pedidos e requerimentos. Vai. O que é muito comum em todas essas ações? Que eu abra um tópico de legitimidade ativa, um outro tópico de legitimidade passiva. Também é muito comum que lá no finalzinho das pedidos e requerimentos, a gente faça aquele nosso macete, né? 2 pró, 2 custas, documentos e valor da causa. O primeiro pró é de procedência do pedido. Mas basta pedir procedência do pedido? Não, tem que saber pedir. Então, a gente vai dizer a procedência do pedido para quê? O que eu quero? Na ação popular, anular aquele ato lesivo ao patrimônio público? Eu tenho que explicar o que eu quero. O outro pró é de provas. Vamos imaginar, naquele caso que a FGV trouxe, quais são as provas cabíveis. E põe lá. Prova documental, que dá para pedir sempre, prova testemunhal, pericial, pede as provas lá pertinentes que você entender adequadas. Lembrando que se você falar provas a mais, não há problema nenhum, não há prejuízo nenhum. Você só não irá pontuar porque o gabarito não contemplou a prova que você eventualmente pensou. Então, não precisamos ter medo, vamos pedir as provas cabíveis. Outro custas é a juntada das custas iniciais, se não for hipótese de justiça gratuita. Outro custas é condenação em custas e honorários. Documentos é a gente relacionar os documentos que vão instruir a petição inicial. E o valor da causa, o valor envolvido. Então, essa é a estrutura básica das nossas ações.
com as particularidades que daí cada uma das leis que regulamentam essas ações vão nos pedir. Então, a gente grifou de forma estratégica nessas leis, para que você lembre que os outros requisitos da peça estão na lei, estão o nosso grande aliado na prova, é o nosso vade-mecum. E com isso, então, a gente termina a nossa revisão de processo constitucional. E aí, vamos lembrar o seguinte. É natural agora, no final do curso, que você diga, poxa, poderia ter estudado melhor, poderia ter feito mais os simulados, poderia ter feito mais os exercícios. É muito normal, e se você está com essa sensação, saiba, realmente é muito comum, que você pense, poxa, eu podia ter feito mais do que o que eu fiz. Mas acalme seu coração, pense que você fez o que você conseguiu dadas as circunstâncias, né, na preparação, e o que você tem que pensar agora? Agora você pensar que, no domingo, você vai se concentrar e vai gastar energia no que você sabe. Eu não quero que você fique derrapando, perdendo muito tempo de prova no que você não sabe. Então, se eventualmente, lá na questão 3, letra B, não sei, chutando aqui, né? Você se depara e fala, puxa, eu não sei a resposta da questão 3, letra B. Sabe o que você vai fazer? Deixa de lado. Gasta energia no que você sabe. Foco no que você sabe. Vamos lembrar que a gente não precisa tirar 10, a gente precisa tirar 6. Então, gasta a sua energia no que você sabe. Quantas experiências eu tenho de outros alunos que eles focaram nisso. Poxa, eu não sei tal coisa, mas eu sei outras. Então, eu vou gastar energia, vou me comprometer a dar o meu melhor na parte que eu sei. E, com isso, conseguir a sua aprovação. Então, na hora que você receber a prova, provavelmente vai ser o teu pico de nervosismo. Por quê? Porque é o medo do desconhecido. Essencialmente, esse é o nosso grande medo, né? O que vem na prova? Então, eu lembro que quando eu peguei a prova na minha mão, eu não conseguia ler. Aí eu percebi que eu não conseguia ler porque eu estava tremendo muito, daí eu larguei a prova. Olhei para o lado, como é que estava todo mundo? Igual. Está todo mundo surtando na hora que recebe a prova, né? Por quê? Principalmente medo do desconhecido. Mas aí, a hora que você se identificar com isso, né? Poxa, eu estou surtando. Você respira e fala, a Andréia também surtou. Todo mundo que estava lá na sala com a Andréia também estava surtando. Sim, sou normal. Tá bom. Só que, gente, 3 minutos depois de respiração, você fala, agora chega de surtar e vamos trabalhar. Tá? Deve ser se centraliza. Tá bom? Surtei porque sou normal, mas agora eu me centralizo. E aí você vai olhar, na redação da proposta da peça, você vai começar a ler por onde? Lá pela parte final, né? Para você o quê? Teu cérebro começar a se acalmar. Já vai dar algumas dicas de qual é a peça processual cabível lá no finalzinho. Então, você vai lá ler essa parte finalzinha. Beleza. E nas questões, você começa a ler por onde? Também pelas perguntas. Geralmente é só letra A e letra B, né? O edital até prevê a possibilidade de uma letra C nas questões, mas são raras ainda bem, porque a prova é extensa, né? Então, você vai ler a pergunta da letra A e da letra B, para pelo menos saber onde é que está indo a pergunta, antes de se envolver com o caso. Então, às vezes, a prova da FGV diz, qual medida judicial cabível ser proposta no STF? Que bom! A medida judicial está lá no artigo 102 da Constituição, porque a competência do Supremo está lá no artigo 102. Às vezes a pergunta fala, qual o recurso cabível? Que bom, você já sabe que é recurso. Aí você vai procurar lá, encaixando, qual é o recurso cabível. Então, às vezes fala, na letra A, como a empresa poderá fazer para desenvolver a atividade econômica que deseja? Aí você já sabe, poxa, está lá na Constituição, na parte da atividade econômica. Se falar sobre direito à saúde, você vai lá nos artigos de direito à saúde. Direito à educação, você vai lá nos artigos de direito à educação. Então, é esse o nosso objetivo, né? Ter um pouco mais de sobriedade ao ler a prova, primeiro pelas perguntas, depois a gente se envolve no caso. E com relação ao tempo de prova, a prova ela não só exige conhecimento, como também exige velocidade. Ninguém fazendo resposta de questão prática em rascunho e ninguém reescrevendo a peça processual em rascunho. Não dá tempo de passar a limpo. Acreditem, infelizmente já tive experiências de alunos anteriores que, embora eu falasse, rascunho é só para você fazer o roteiro, rascunho é para você fazer os teus lembretes. Embora eu falasse sempre isso, já tive experiência, infelizmente, de alguns alunos que fizeram no rascunho. E claro que daí terminou o tempo de prova e não tinha passado a limpo ainda. Gente, não dá tempo
de fazer no rascunho para depois fazer no caderno de prova. E lembrando que se eventualmente você escreveu alguma coisa errada, ou você quer reformular o que você escreveu, lá no teu caderno de provas mesmo, o que você faz? Você faz um risco no meio, né? Então, apenas um risquinho no meio. Nada de fazer assim, nada de colocar entre parênteses, nada de fazer X. A gente faz um risquinho no meio da frase. E se for 5 frases, não tem problema nenhum. O edital autoriza o examinador que vai corrigir tua prova, não vai nem dar bola para isso. Então, errei um parágrafo todo. Escrevo uma linha no meio das palavras. Pronto. Assim eu vou anular aquela parte e vou continuar sem problema nenhum. Cuidado também com o tamanho da sua letra. Lembrem que o edital não permite nada escrito fora das margens e fora das linhas. Então, cuidado. E talvez no simulado você já até tenha percebido. Se a sua letra é muito grande, não cabe nas 150 linhas. Então, cuidado. Letra menor, letra legível. O edital prevê legibilidade. Sua prova deve ser legível. Significa, se o examinador não conseguir entender o que você escreveu, ele vai te dar 0. E você vai recorrer e ele vai dizer, bom, mas eu não consigo ler, você está dizendo que está escrito isso? Mas eu não consigo ler. E aí ele pode, legitimado pelo edital, dar 0 para nós. Então, cuidar da letra. Não precisa ser uma letra bonita, mas cuidado com a letra. Então, sobre a prova, cuidado com o tamanho de letra, antes sobre linhas do que falte, não fique pulando linhas, antes sobre linhas do que falte, enfim. E com relação, especificamente, no tempo de prova, o ideal é que você cronometre 3 horas no máximo para a peça processual e 2 horas para as questões práticas. Começo por onde? Pela peça ou pelas questões? Cá para nós, isso é muito individual. Então, o que eu posso só dizer a você é, você vai dedicar mais tempo para a peça processual e menos tempo para as questões. Você tem que acertar a peça e tem que conseguir boa pontuação na peça, aliada à pontuação das questões para poder ser aprovado, né? E a prova é mais extensa. Então, o ideal é até 3 horas para a peça e 2 horas para as questões. Observe, inclusive, se o fiscal de prova na sua sala está anotando direito no quadro a passagem do tempo. Porque, infelizmente, também já tivemos experiência de fiscal que esqueceu de marcar lá na frente, que tinha passado tanto tempo de prova. E aí, quando vai, marca vários X ao mesmo tempo, apavorando a turma, né? A prova, gente, o dia da prova mesmo, passa voando. Então, fique também perguntando que horas são, quanto tempo já passou. Pergunte gentilmente ao fiscal, né? Para não se surpreender, às vezes, com a falha de marcação do próprio fiscal. Infelizmente, a gente também tem que lidar com isso, né? Então, dê uma olhadinha geral na sua prova, até para você poder se acalmar e desse desconhecido já não se revelar, né? Não ser mais desconhecido. E cronograme para 3 horas e 2. Lembrando assim, que a parte introdutória, a parte inicial, que é a gente fazer o roteiro da peça no rascunho, vai levar mais tempo. Porque é você pesquisando no Vademecum, é você fazendo a roteirização da peça no seu rascunho. Então, é natural que esse rascunho, que é a estruturação toda da peça, leve, por exemplo, 1h30. 2 horas até, pode ser que aconteça. Mas lembre que também está dentro do que é previsto. Na hora de redigir mesmo, você vai ser mais ágil, já que toda a estrutura você terá feito no rascunho. Certo? E aí, então, só mais uma vez, se alguma letra de alguma questão, ou eventualmente tem alguma questão inteira, você não saiba a resposta, você não vai ficar gastando energia naquilo. Você vai gastar energia no que você sabe. Depois de você caprichar muito na parte que você sabe, aí você volta para aquela questão que você não tem muita ideia onde está a resposta. Não fique sem fazer a parte que você sabe, patinando na parte que você não sabe. Isso não. Lembre, o tempo de prova é o nosso inimigo. Temos que ter agilidade também, certo? Por fim, realmente, para finalizarmos, lembre o seguinte. Você merece essa aprovação, ainda que não tenha feito tudo o que você quisesse ter feito, né? Que você queria ter feito. Você merece. E não dê o poder para nada, nem para ninguém tirar essa vitória de você. Então, se alguma coisa não muito prevista acontecer no domingo, por exemplo, o fiscal fica atrás de você na aplicação da prova, te incomodando. Claro que você pode pedir gentilmente que ele saia, né? Mas você pensa, não posso dar o poder para o fiscal me reprovar. Tudo que eu vou comentar agora com vocês são exemplos dos meus alunos, tá? Você começa a fazer a prova e o sol está invadindo aqui sua carteira. Você vai tentar afastar, você vai tentar mudar de lugar, você vai tentar fazer alguma coisa. Mas qualquer coisa você pensa, bom, eu não vou dar o poder desse sol aqui de me reprovar. Se alguma coisa sair fora dos eixos, você pensa, bom,
eu não posso dar o poder para essa situação me reprovar, eu não posso dar o poder para uma pessoa que quer ficar me gorando me reprovar. E, principalmente, eu não posso permitir que eu mesma me reprove. A gente não pode se auto-boicotar. Quando eu escuto um aluno dizendo para mim que ele ficou 1 hora procurando a letra B da questão 3, eu quero morrer, né? É como se fosse uma facada no meu peito. Falei, como assim, cidadão? Você ficou 1 hora para pesquisar a letra B da questão 3. Deixa para lá a questão B da questão 3. Estou gorando a questão 3, letra B? Não, gente, só estou exemplificando, né? Mas o que eu quero dizer a vocês, que isso é auto-boicote. Então, não esqueça, nosso compromisso é com o que a gente sabe. Onde a gente sabe lá na prova, a gente capricha. Capricha, para conseguir a pontuação integral. A gente não precisa saber tirar 10 pontos, a gente precisa tirar 6. Vai lá com energia e com foco no que você sabe. Você vai sair de lá vitorioso. E nós estaremos aqui aguardando essa vitória, com notícias dessa vitória, para comemorar juntos essa luta. Uma boa prova para vocês, que Deus abençoe.